palavra para você, uma palavra sobre o Espírito Santo. Quanto mais nós vemos, mais nós somos cheios, mais acrescenta a nossa fé e mais nós abrimos espaço para o Espírito Santo trabalhar nas nossas vidas. Eu quero ver um pouquinho mais com você hoje da palavra do Senhor e orar contigo. Nós estávamos vendo no livro de Atos 2 sobre o Pentecostes ontem. E antes disso falava que os discípulos, as mulheres, todos eles se reuniam sempre, estavam sempre em oração, porque Jesus havia dito para que eles permanecessem na cidade, para que eles permanecessem em Jerusalém até que do alto fossem cheios de poder, que recebessem o Espírito Santo na vida deles. E eles ficaram ali até que chega o dia de Pentecostes. Antes de nós continuarmos, eu quero lembrar uma palavra com você. Essa palavra ela tem no livro de Mateus, mas fala de forma um pouquinho diferente em Lucas, no capítulo 11. Essa palavra ela nos diz assim, Lucas 11, no versículo 9 até o 13, diz assim: Por isso lhes digo, peçam, e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Isso vale para todas as coisas que nós apresentarmos diante de Deus. Todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Eu já aproveito e digo para você, se você está necessitando de algo, não tenha medo, apresente ao Senhor, porque a palavra do Senhor, ela não volta vazia, ela é viva e eficaz. Então, se você tem necessidade, apresente ao Senhor. Aqui no versículo 13 fala assim: Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Quando nós vemos ali em Mateus, no capítulo 7, fala assim que o Senhor dará coisas boas àqueles que lhe pedirem. Mas aqui o Senhor está falando, se nós buscarmos o Espírito Santo, se nós pedirmos o Espírito Santo, o Senhor nos concede. E foi exatamente isso que aconteceu aqui no livro de Atos 2, com aqueles discípulos, aqueles homens e mulheres que estavam ali reunidos buscando o Senhor. Jesus, ele falou que nós faríamos obras maiores do que as que ele já fez. E como nós faríamos se não fosse através do Espírito Santo? Nós não temos esse poder, só o Senhor para fazer algo. E nós vimos na palavra do Senhor que Jesus veio a essa terra e ele esteve aqui como homem e Deus o ungiu. Deus estava com ele e assim ele ia fazendo grandes obras, ele ia curando os enfermos, ele ia expulsando os demônios. Se Jesus tivesse vindo aqui nessa terra como Deus, como nós faríamos as mesmas coisas que ele fez, da maneira que ele disse para que nós façamos? Nós só podemos fazer porque esse mesmo Espírito que estava na vida de Jesus, ele está aqui para mim e para você. E se nós buscarmos, ele já faz morada nas nossas vidas. Se você já conhece o Senhor, o Espírito Santo já faz morada na sua vida. Se você ainda não conhece, peça para que ele entre na sua vida. Ele vem, o Senhor fala que vai dar o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Não tenha receio, não tenha medo. E o Senhor, ele limpa as nossas vidas, perdoa os nossos pecados. E ele deu o seu filho por cada um de nós. O Senhor se alegra em cada um que se arrepende dos seus pecados e se lança na presença dele. Não tenha medo de bater, de buscar ao Senhor, e o Espírito Santo vai fazer morada na sua vida. Nós ontem vimos aqui no capítulo 2 de Atos a descida, no dia de Pentecostes, a descida do Espírito Santo sobre os discípulos. Nós vimos que eles falavam em outras línguas, em línguas que eles não conheciam, em diversas línguas.
e aquele povo todo olhou e ficou admirado. No último, eu li até aqui, as pessoas diziam no versículo 12, atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isto? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Então Pedro levantou-se com os 11 e, em alta voz, dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isto, ouçam com atenção. Esses homens não estão bêbados como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos anos, diz Deus, derramarei do meu, perdão, irmãos, nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. É essa palavra que está escrito no livro de Joel 2. Depois você pode conferir, você pode ler essa palavra. E aqui Pedro, ele diz mais, ele coloca um detalhe: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito. Lá em Joel fala assim: depois disso, depois de tudo aquilo que eles viveram, depois do Senhor mandar chuva, depois do Senhor operar maravilhas no meio deles, e fala assim: depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, sobre todas as nações. E é isso que o Senhor tem para as nossas vidas. O Senhor, ele quer derramar do espírito dele sobre as nossas vidas de tal maneira que nós venhamos profetizar, que jovens tenham visões, que velhos terão sonhos, que nós sejamos usados pelo Espírito Santo de maneira a cumprir aquilo que Jesus fala que nós devemos fazer, que nós faríamos obras maiores do que as dele. O Espírito Santo, ele coloca palavras nas nossas bocas, no nosso entendimento, para que e coloca ousadia na nossa vida, para que nós venhamos falar da palavra do Senhor, que nós venhamos ensinar, que nós venhamos lançar. Profetizar é uma palavra de edificação, uma palavra de consolo, é nós alcançarmos a vida do outro, ajudando a levantar. E quando nós falamos algo para o nosso irmão, ou profetizamos do Espírito Santo algo, porque o Senhor, ele nos usa de maneira diferente para profetizar. Nós podemos profetizar a palavra do Senhor para edificação do outro, para encorajamento, para consolo. Nós podemos ser usados através de revelação e profetizarmos algo na vida do irmão. Nós podemos profetizar quando nós defendemos o evangelho em algum momento. O Senhor nos usa de maneira diferente para profetizar. A palavra do Senhor tem que ser dita, a palavra do Senhor tem que ser para levantar o próximo, para alcançar, para salvar vidas. E o Espírito Santo, ele, quando nós falamos a palavra do Senhor, o Espírito Santo, ele nos dá sabedoria. O Espírito Santo nos usa, o Espírito Santo nos usa com cura, o Espírito Santo nos usa com revelação, usa para aquilo que for mais útil para a sua igreja, da maneira que ele quer, da maneira que for mais necessário. Então, que você tenha isso em mente. Nos últimos dias, diz Deus, aqui não está apenas repetindo o profeta Joel, mas que já era uma palavra dada por Deus. Aqui vem dizendo assim: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Naquela época do profeta Joel, o Espírito,
Quando se falava nas coisas de Deus, se falava para o povo separado do Senhor, para os judeus, e hoje não, hoje é para todos os povos, porque Jesus morreu naquela cruz por mim e por você, e alcançou a cada um que nele crer. O Senhor nos faz filhos, assim como era o povo judeu, o povo escolhido de Deus. Hoje nós somos a geração eleita do Senhor, a nação santa, o povo adquirido do Senhor, porque nós falamos: Senhor, entra e faça morada. Jesus já adquiriu a minha vida e a sua naquela cruz. Então não tenha medo, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos, as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Essa palavra é para hoje, essa palavra é para mim e para você. Leia, confira a palavra do Senhor. Não fique apenas nas minhas palavras. Pega as escrituras. Se você não tem, veja no seu celular. É só você digitar Atos 2 e você vai ter a sua escolha. Se é a Almeida Corrigida e Fiel, se é a Bíblia com Nova Versão Internacional, ACF, NVI, escolha uma. Eu gosto da tradução da NVI, que ela é fácil de entendimento, e você confira nas escrituras aquilo que diz a palavra do Senhor e deixa o Espírito Santo trabalhar na tua vida. Amém? Eu convido você a orar e que o Espírito Santo venha completar essa palavra no seu coração. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Ela cumpre os propósitos para qual o Senhor a enviou. Que o Senhor venha trabalhar no seu coração, que o Espírito Santo tenha total liberdade de trabalhar na sua vida e de cumprir aquilo que é propósito do Senhor, que o Senhor venha te colocar no centro da vontade dele, que o Senhor te faça cheio do pleno propósito, do pleno conhecimento dos propósitos do Senhor para a sua vida, que o Espírito Santo venha te abençoar grandemente. Espírito Santo, nós clamamos a ti nesse momento. Opera, Senhor, nessa vida que está me ouvindo, Deus. Opera, Senhor, porque essa pessoa crê em ti, Pai. Essa pessoa te ama, Senhor. Ela pode estar passando por lutas, por adversidade, Senhor. De repente se sentindo perdida, Pai. Mas, Senhor, ela te ama, Pai. E ela quer mais de ti, Senhor. Se ela ouviu essa palavra, Senhor, até agora, Pai, é porque, Senhor, o coração dela está aberto para ti, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, meu Deus, entra, Senhor, e faça uma grande obra, Pai. Nós vimos, Senhor, na tua palavra em Lucas, Pai, em Lucas 11, Senhor, que o Senhor dará o teu Espírito Santo àqueles que lhe pedirem, Pai. Nós clamamos a ti, Senhor, que o teu Espírito Santo, Senhor, manifeste, Senhor, a tua glória, Senhor, nas nossas vidas, Pai. E que seja tudo, Senhor, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Que seja para a glória de Jesus, Pai, para que nós cresçamos, Senhor, meu Deus, na tua graça, no teu conhecimento, e nós cresçamos, Senhor, meu Deus, e nos coloquemos no centro da tua vontade para as nossas vidas. Fica conosco, Senhor, fica com essa vida, abençoa, Pai. Eu coloco tudo nas tuas mãos, nós oramos juntos, Pai, e pedimos, opera, Pai, nas nossas vidas. Fica com Deus, fica na paz, que o Senhor te abençoe.